O Triunfo, Clarice Lispector. O relógio bate 9 horas, uma pancada alta, sonora, seguida de uma badalada suave, um eco. Depois, o silêncio. A clara mancha de sol se estende aos poucos pela relva do jardim. Vem subindo pelo muro vermelho da casa, fazendo brilhar a trepadeira em 1000 luzes de orvalho. Encontra uma abertura, a janela, penetra e apodera-se de repente do aposento, burlando a vigilância da cortina leve. Luísa continua imóvel, estendida sobre os lençóis revoltos, os cabelos espalhados no travesseiro, um braço cá, outro lá, crucificada pela lassidão. O calor do sol e sua claridade enchem o quarto. Luísa pestaneja, franze as sobrancelhas, faz um trejeito com a boca, abre os olhos, finalmente, e deixa-os parados no teto. Aos poucos, o dia vai-lhe entrando pelo corpo. Ouve um ruído de folhas secas pisadas, passos longínquos, miúdos e apressados. Uma criança corre na estrada, pensa. De novo, o silêncio. Diverte-se um momento escutando, é absoluto como de morte. Naturalmente porque a casa é retirada, bem isolada, mas... E aqueles ruídos familiares de toda manhã? Um soar de passos, risadas, tilintar de louças que anunciam o nascimento do dia em sua casa? Lentamente, vem-lhe à cabeça a ideia de que sabe a razão do silêncio. Afasta, contudo, com obstinação. De repente, seus olhos crescem. Luísa acha-se sentada na cama com um estremecimento por todo o corpo. Olha com os olhos, com a cabeça, com todos os nervos a outra cama do aposento. Está vazia. Levanta o travesseiro verticalmente, encosta-se a ele, a cabeça inclinada, os olhos cerrados. É verdade então. Rememora a tarde anterior e a noite, a atormentada e longa noite que se seguira e se prolongara até a madrugada. Ele foi embora ontem à tarde. Levou consigo as malas. As malas que há 2 semanas apenas vinham vindo festivas com letreiros de Paris, Milão. Levou também o criado que viera com eles. O silêncio da casa estava explicado. Ela estava só, desde a sua partida. Tinham brigado. Ela calada defronte dele. Ele, um intelectual fino e superior, vociferando, acusando-a, apontando-a com o dedo. E aquela sensação já experimentada das outras vezes em que brigavam. Se ele for embora, eu morro, eu morro. Ouvi ainda suas palavras. Você me prende, me aniquila. Guarde seu amor, dê-o a quem quiser, a quem não tiver o que fazer. Entende? Sim? Desde que a conheço, nada mais produzo. Sinto-me acorrentado a seus cuidados, às suas carícias, ao seu zelo excessivo, a você mesma. Abomino-a. Pense bem, abomino-a. Essas explosões eram frequentes. Havia sempre a ameaça da sua partida. Luísa, a essa palavra, se transformava. Ela, tão cheia de dignidade, tão irônica e segura de si, suplicara-lhe que ficasse com tal palidez e loucura no rosto que das outras vezes ele a cedera. E a felicidade invadia, tão intensa e clara, que a recompensava do que nunca imaginava fosse uma humilhação, mas que ele lhe fazia enxergar com argumentos irônicos que ela nem ouvia. Dessa vez ele zangara, como das outras, quase sem motivo. Luísa interrompera-o, dizia ele, no momento em que uma nova ideia brotava luminosa em seu cérebro. Cortara-lhe a inspiração no instante exato em que ela nascia, com uma frase tola sobre o tempo e terminando com um detestável: "Não é, querido?" Disse que precisava de condições próprias para produzir, para continuar seu romance ceifado logo de início por uma incapacidade absoluta de se concentrar. Fora embora para onde encontrasse o ambiente. E a casa ficara em silêncio. Ela parada no quarto como se tivesse extraído de seu corpo toda a alma, esperando vê-lo surgir de volta, enquadrar-se na moldura da porta o seu vulto viril. Ouvi-lo-ia dizer, os largos ombros amados estremecendo num riso, que tudo não passava de uma brincadeira, de uma experiência para inserir numa página do livro. Mas o silêncio se prolongara infinitamente.
rasgado apenas pelo sussurro monótono da cigarra. A noite sem lua invadira aos poucos o aposento. A aragem fresca de junho fazia estremecer. Ele foi embora, pensou. Ele foi embora. Nunca lhe parecera tão cheia de sentido essa expressão, embora a tivesse lido antes muitas vezes nos romances de amor. Ele foi embora. Não era tão simples. Arrastava consigo um vácuo imenso na cabeça e no peito. Se aí batessem, imaginava, soaria metálico. Como viveria agora? Perguntava-se subitamente com uma calma exagerada, como se tratasse de qualquer coisa neutra. Repetia sempre. E agora? Percorreu os olhos pelo quarto em trevas, torceu o comutador, procurou a roupa, o livro de cabeceira, os vestígios dele. Nada ficara. Assustou-se. Ele foi embora. Revolvera-se na cama horas e horas e o sono não viera. Pela madrugada, amolecida pela vigília e pela dor, os olhos ardentes, a cabeça pesada, caiu numa meia inconsciência. Nem a cabeça deixou de trabalhar. Imagens as mais loucas chegavam-lhe à mente, apenas esboçadas e já fugidias. Soam 11 horas, compridas e descansadas. Um pássaro dá um grito agudo. Tudo imobilizou-se desde ontem, pensa Luísa. Continua sentada na cama, estupidamente, sem saber o que faça. Fixa os olhos numa marina em cores frescas. Nunca vira água com tal impressão de liquidez e mobilidade, nem nunca notara o quadro. De repente, como um dardo ferindo agudo e profundo. Ele foi embora. Não é mentira. Levanta-se. Com certeza ele zangou-se e foi dormir no aposento contigo. Corre, empurra sua porta. Vazio. Vai à mesa onde ele trabalhava, remexe febrilmente os jornais abandonados. Talvez tenha deixado algum bilhete, dizendo, por exemplo, apesar de tudo eu te amo, volto amanhã. Não, hoje mesmo. Acha apenas uma folha de papel de seu bloco de notas, vira. Estou sentado há 2 horas seguramente e não consegui ainda fixar a atenção. Mas ao mesmo tempo não a fixo em coisa alguma ao meu redor. Ela tem asas, mas em parte alguma pousa. Não consigo escrever. Com essas palavras arranho uma chaga. Minha mediocridade está tão... Luísa interrompe a leitura. O que ela sempre sentira vagamente apenas. Mediocridade. Fica absorta. E eles sabiam então. Que impressão de fraqueza, que pusilanimidade naquele simples papel, Jorge! Murmura debilmente. Quisera não ter lido aquela confissão. Apoia-se à parede. Silenciosamente chora até sentir-se laça. Vai até a pia e molha o rosto, sensação de frescura, desafogo. Está despertando. Anima-se, trança os cabelos, prende-os para cima, esfrega o rosto com sabão até sentir a pele esticada, brilhante. Olha-se no espelho e parece uma colegial. Procura o batom, mas lembra-se a tempo de que não é mais necessário. A sala de jantar estava às escuras, úmida e abafada. Abre as janelas de uma vez e a claridade penetra num ímpeto. O ar novo entra rápido, toca em tudo, acena a cortina clara, parece que até o relógio bate mais vigorosamente. Luísa queda-se ligeiramente surpresa. Há tanto encanto nesse aposento alegre, nessas coisas de súbito aclaradas e revivecidas. Inclina-se pela janela. Na sombra dessas árvores em alameda, terminando lá ao longe na estrada vermelha de barro. Na verdade, nada disso notara. Sempre vivera ali com ele. Ele era tudo. Só ele existia. Ele tinha ido embora e as coisas não estavam de todo destituídas de encanto. Tinham vida própria. Luísa passou a mão pela testa, queria afastar os pensamentos. Com ele aprender a tortura às ideias, aprofundando-as nas menores partículas. Preparou café e tomou. Como nada tivesse para fazer e temesse pensar, pegou umas peças de roupa estendidas para a lavagem e foi para o fundo do quintal, onde havia um grande tanque. Arregaçou as mangas e as calças do pijama e começou a esfregá-las com sabão. Assim inclinada, movendo os braços com veemência.
O lábio inferior mordido no esforço, o sangue pulsando-lhe forte no corpo, surpreendeu a si mesma. Parou, desfranziu a testa e ficou olhando para frente. Ela, tão espiritualizada pela companhia daquele homem, pareceu-lhe ouvir seu riso irônico citando Schopenhauer, Platão, que pensaram e pensaram. Uma brisa doce arrepiou-lhe os fiozinhos da nuca, secou-lhe a espuma nos dedos. Luísa terminou a tarefa. Recendia toda ao cheiro áspero e simples do sabão. O trabalho fizera-lhe calor. Olhou a torneira grande jorrando água límpida. Sentia um calor. Subitamente surgiu-lhe uma ideia. Tirou a roupa, abriu a torneira até o fim e a água gelada correu-lhe pelo corpo, arrancando-lhe um grito de frio. Aquele banho improvisado fazia rir de prazer. De sua banheira abrangia uma vista maravilhosa sob um sol já ardente. Um momento ficou séria, imóvel, o romance inacabado, a confissão achada. Ficou absorta, uma ruga na testa e no canto dos lábios. A confissão. Mas a água escorria gelada sobre seu corpo e reclamava ruidosamente sua atenção. Um calor bom já circulava em suas veias. De repente teve um sorriso, um pensamento. Ele voltaria. Ele voltaria. Olhou em torno de si a manhã perfeita, respirando profundamente e sentindo quase com orgulho o coração bater, cadenciado e cheio de vida. Um morno raio de sol envolveu-a. Riu. Ele voltaria, porque ela era mais forte.